Olá, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aventura com a eletricidade. Para já chegar chegando, como de costume, a gente vai apresentar as coisas que nós já vimos, porque são elas que nós vamos usar para responder as próximas perguntas. Nós falamos de alguns conceitos importantes. Falamos aí da ideia de tensão. Tensão. A tensão era um conceito físico que determinava aí a vontade, entre aspas, de uma carga elétrica de circular num circuito, beleza? Então a tensão era uma coisa que era medida em volt, não é isso? A corrente elétrica, era representada aí pela letra I. I, que é I de corrente elétrica. É isso, não vou discutir esse assunto. E a unidade de medida para corrente era o ampere. Então, conhecendo os volts e conhecendo os amperes de um circuito, a gente consegue muitas informações sobre ele, beleza? A principal das informações que a gente quer agora é a potência. A potência elétrica de um circuito. A potência elétrica, ela vai ser representada pela letra P, olha aí que beleza, e a unidade de medida da potência é o watt. Beleza? Watt. Bota James Watt para falar, Guilherme Girão, vê se fala. Que é meu nome, não fala. Não fala mesmo. Então, watt é a potência, né? A potência de um circuito elétrico. Como é que você faz para calcular a potência? Existe uma fórmula matemática e ela é bem simples. Se você quer saber a potência de um circuito elétrico, você vai pegar a tensão em que ele funciona e vai multiplicar pela corrente que está passando por ele, né? Então é isso. Isso é a potência de um circuito elétrico. Então, se você quer saber qual é a corrente de um circuito, você pode descobrir a corrente sabendo a voltagem e a potência. Olha que legal. Se você quer saber a potência de um circuito, basta saber a voltagem e a corrente que você acha a potência. Você quer saber a voltagem de funcionamento de um circuito, você pode saber qual é a potência e qual é a corrente. Ou seja, se você tiver duas dessas letrinhas, você acha a terceira. Normalmente, a voltagem, ou seja, a tensão, para dispositivos residenciais é definido pelo padrão. Definido por padrão. Aqui no Brasil, a gente tem dois padrões. A gente tem o padrão de 110 volts, ou 127 também, que o pessoal fala, né? E 220 volts, que é o dobro de 110, né? Também conhecido aí, né, na faixa aí na ideia, linha dos 240 volts, beleza? Então, você já viu que essa galera da engenharia usa os números tudo de qualquer jeito, né? É porque a verdade é que a tomada ali entrega algo em torno de 110, beleza? Pode ser de 90 até 130, né? Sem grandes problemas. 220 você pega às vezes até 190, aí dependendo se botar o aparelhinho lá para medir, né? Pode chegar até 250. Então são valores diferentes aí de voltagem, beleza? Por que existe essa diferença? A diferença ela é naturalmente financeira. Os circuitos elétricos em 110 volts, eles são mais caros de construir. Porque se você tem, por exemplo, os fios que passam dentro da parede da sua casa, esses fios que estão passando, se você tiver uma tomada em 110 volts, você vai precisar de muita corrente para poder entregar a energia, né, a potência dos equipamentos. Então, muita corrente precisa de fios mais caros, fios mais grossos. Né? O fio mais grosso gasta mais material, ele é mais caro. Então a instalação 110 ela é mais cara, beleza? Aí você fala, então por que teve gente que fez 110? É porque elas são mais antigas, né? A 220 ela é mais recente. Então as cidades mais modernas, em geral, vêm tudo em 220 volts. Muitas das cidades mais antigas é 110. É porque não muda? Cara, mudar o padrão tem que trocar tudo. Todos os fios de todas as casas de gerador e transmissão, linha da rua. Caos, acredite. Melhor não mudar. Melhor deixar esse e construir as novas cidades no novo. Beleza? E é isso. Porque é realmente um transtorno, um gasto que não justifica a economia que você vai passar a ter, né, por ter trocado aí de instalação. Beleza?
Mas, sabendo que agora as novas cidades usam de fato 220 volts, a gente sabe que o U, que é a voltagem, que é a tensão, ela é definida pelo padrão da tomada. Então, por exemplo, imagina que você foi, né, numa loja de equipamentos elétricos e aí você comprou, né, um chuveiro, né, um chuveiro elétrico. Aí você foi lá e comprou um chuveiro elétrico e esse chuveiro é um chuveiro de 4.400 watts de potência, beleza? 4.400 watts. Ou, né, se você quiser colocar aqui, ó, você vai ver 4,4 quilowatt, porque quilo significa 1.000, né? Quilo é o multiplicador de 1.000, né? Kilowatt, 1.000 watts. 4,4 quilowatts, 4.400 watts, né? 4,4 vezes 1.000 watts. Né? Aí você foi lá e comprou um chuveiro de 4.400 watts. O que significa isso? Significa que a potência do seu chuveiro é 4.400 watts. Beleza? Esse chuveiro vai ser ligado na rede elétrica da sua cidade. Né? Se você mora em Brasília, por exemplo, a rede elétrica da sua casa é uma rede de 220 volts. Beleza? 220 volts. Então, essas formulazinhas na física, elas funcionam assim. Normalmente os problemas te dão duas letrinhas para você achar a terceira. Então, um problema desse tipo, eu poderia perguntar para você, qual é a corrente elétrica desse chuveiro? Ele poderia perguntar dessa forma, mandando você calcular. Ele pode perguntar de maneira indireta, tipo, qual seria um bom valor para o disjuntor que será usado para proteger o circuito elétrico que tem esse chuveiro, né? Lembra que o disjuntor é um dispositivo de proteção que você liga no circuito para, se a corrente elétrica passar de um determinado valor, né, se a amperagem passar de um determinado valor, ele vai lá e desliga o circuito para proteger a instalação. Então, qual seria um bom valor para um disjuntor para proteger esse chuveiro elétrico? Se você botar um valor grande demais, não protege nada. Se você botar um valor muito pequeno, na hora que você ligar o chuveiro, o disjuntor desliga, porque na hora que passar a corrente, vai cair a chave, porque a chave está ali para não deixar a corrente ficar muito grande. Beleza? Como é que a gente faria esse cálculo? Escreve a fórmula P igual a U vezes I. Potência é o produto tensão corrente. Beleza? Assim que eu decorei. A potência 4.400 é igual a tensão 220 vezes a corrente. Aqui você tem que ter o discernimento e o cuidado de cuidar das unidades de medida para você não bagunçar. Então a potência tem que estar em watts se a sua voltagem estiver em volts, beleza? E a sua corrente vai aparecer em amperes. Né? Se você pegar a potência em quilowatt e colocar aqui na fórmula, o número vai sair errado, beleza? A corrente não vai sair em amperes. Então você precisa ter essa uniformidade. Então, 4.400 é igual a 220i. Eu tenho um pouco de agonia quando a equação está escrita assim, então eu gosto de escrevê-la ao contrário. Eu gosto de escrever assim, ó. 220i é igual a 4.400, beleza? Eu me sinto mais confortável. Porque aí fica bem claro para mim que para eu saber o valor do i, é só eu pegar o 220 que está aqui multiplicando e passar ele dividindo. Então, 4.400 dividido por 220 é igual ao I, beleza? Se você faz essa continha, 4.400 dividido por 220, você vai encontrar o número 20. Nunca se esqueça que todo número na fórmula de física tem que ter unidade. Alguns números não têm unidade, mas esses aqui todos têm. Então é 20 o quê? 20 metros? 20 litros? 20 horas? 20 minutos? Não. 20 amperes. Por que amperes? Porque eu estou medindo corrente elétrica, estou calculando a corrente elétrica. Então, olha só que legal. O seu chuveiro é um chuveiro que funciona com 20 amperes de potência. 20 amperes de corrente, beleza? 20 amperes. O chuveiro de 4.400 watts de potência, ligado numa tomada de 220 volts, consome 20 amperes de corrente, beleza? O I é corrente, tem que usar o nome certo. Então, o que muda na sua vida? Se eu for ligar um disjuntor, qual disjuntor você ligaria aqui? Né? Você poderia ligar um disjuntor de 5 amperes, poderia ligar um disjuntor de 10 amperes,
ligar um disjuntor de 16 amperes, poderia ligar, de repente, um disjuntor de 25 amperes e um de 50 amperes. E aí, se você pudesse escolher um desses 5 disjuntores, qual que você escolheria para ligar o seu né, para proteger o circuito do seu chuveiro? Né? Com certeza não seria o de 5 amperes, porque 5 amperes está abaixo de 20. Então, se eu usar uma chave protetora, disjuntor é uma chave protetora, se eu usar uma chave protetora que desliga, que abre com 5 amperes, na hora que passar os 20, a chave abre. Então, 10 amperes também não serve. 10 amperes também não é bom, porque 20 é maior que 10. Né? 16 amperes também não serve, porque se você ligar o seu chuveiro num disjuntor de 16 amperes, na hora que você ligar o chuveiro, ele vai desligar, ele vai cair o disjuntor, né? A chave vai cair. Não sei se aconteceu já isso, para você saber. Né? Então temos aqui duas possibilidades, 25 amperes e 50 amperes. Né? Aqui a escolha mais sensata, com certeza, é 25 amperes. Né? Inclusive, por norma, é assim que se define. Né? Você pega um pouquinho acima do que o chuveiro consome. Por quê? A gente sabe que tem oscilações naturais ali, né? E pode acontecer do chuveiro consumir um pouquinhozinho a mais de 20, né? Não tem muita precisão ali no meio. Pode ser que a rede entregue um pouquinho a mais de 220 volts. Né? Então, para ter essa margem de segurança aí, você pega 25 amperes. Beleza? Por que não 50? Porque imagina, tu tá com um chuveiro de 20 amperes. Por algum motivo, ele começa a consumir, sei lá, 40. 40 o normal é 20, ele está consumindo 40, alguma coisa muito errada aconteceu na sua instalação elétrica, né? Então, o circuito de proteção devia desligar, né? E se você botar um disjuntor de 50, ele só vai desligar quando chegar em 50. Então, 50 não é bom não, beleza? Não pode ser muito grande também, porque senão ele não está lá mais para proteger, beleza? O disjuntor protege o circuito quando você coloca um valor um pouquinho acima da corrente esperada para aquele circuito, beleza? Então, essa é a ideia geral de potência. Potência é medida em watts. Beleza? Muitas vezes as potências são grandes, aí a gente vai lá e mede em quilowatts, que são 1000 watts. Né? Igual, às vezes, a distância está em distância, você mede em metro. Mas, às vezes, você quer medir uma estrada, você vai medir em quilômetro, quilômetros, né? Quilômetros, 1000 metros. 1 quilômetro, 1000 metros. Beleza? Então, essa aqui é a primeira parte. É a gente sacar que a potência pode me dar, né, a energia que vai ser gasta. Como que eu faço isso? Ora, a energia vem da potência. Como assim? Potência é o mesmo que energia dividido por tempo. Ou, como você vai ver nos livros, normalmente, energia é potência vezes tempo. Beleza? Potência vezes tempo. Esse triângulozinho significa intervalo, delta, variação. Beleza? Potência vezes intervalo de tempo. O T de tempo, né? T de tempo. Como a gente já combinou que algumas letras estão sendo usadas aí, né? Já. Então, energia, potência vezes tempo. Como que eu guardo isso? Lá na sua conta de luz, que é o lugar que mostra quanto dinheiro custou para manter esse chuveiro em funcionamento, você vai ver que a unidade de medida de energia que tem lá é o quilowatt-hora. Quilowatt-hora é um produto, é uma multiplicação. É a multiplicação dos quilowatts pelas horas. Então você vai pegar a quantidade de quilowatts e vai multiplicar pelas horas. É assim que você calcula a energia consumida por um aparelho elétrico numa instalação residencial. Você vai pegar os quilowatts e multiplicar pela quantidade de horas. Veja que não é quilowatt por hora, é quilowatt hora ou quilowatt vezes hora. Estou enfatizando porque não é natural, né? A gente ter uma unidade assim com dois nomes e um ser vezes o outro. Normalmente é um dividido pelo outro, né? Quilômetro por hora, metro por segundo, né? Às vezes a velocidade, alguma coisa assim. Né? Então aqui é quilowatt vezes hora. Quilowatt vezes. Eu vou escrever a palavra vezes aqui para você não se esquecer. Então, se eu quiser saber a energia gasta por um chuveiro, basta eu pegar o tanto de quilowatts que ele tem e multiplicar pelo tanto de horas que ele ficou em funcionamento. Né? Então, imagina o seguinte: você vai lá tomar um banho. Você vai tomar um banho. O tempo do seu banho, vamos supor que seja um tempo aí de 15 minutos. 15 minutos.
né? E aí eu vou usar esse chuveiro aí, né? O chuveiro do exemplo anterior. Um chuveiro de 4,4 quilowatts de potência, beleza? E aí eu quero saber qual é a energia gasta por esse chuveiro se ele funcionar em 15 minutos, né? Bom, se funcionar mais minutos, vai gastar mais energia, né? Gastar mais dinheiro no final. Energia é o dinheiro, é isso. Você paga pela energia, né? Então, a energia é proporcional ao dinheiro que está sendo gastado ali, gasto, né? Então, para saber a energia, o que você faz? Energia é a potência vezes o tempo. Então, vamos pegar a potência. A potência que eu tenho, 4,4 quilowatts. Então, 4,4. O tempo tem que estar em horas. Por quê? Porque a energia elétrica nas contas residenciais é vendida em quilowatt-hora. Então, para eu poder obter um número na unidade correta, eu tenho que pegar a potência e deixar em quilowatts e não em watts, e colocar o tempo em horas, beleza? 15 minutos não está em horas, mas eu sei que 15 minutos é o mesmo que um quarto de hora, ou ainda, se você preferir, 0,25 hora. 0,25 hora, porque se uma hora tem 60 minutos, meia hora, 30 minutos. Um quarto de hora, 15 minutos. Metade de 30, né? Metade da metade, 60. Então, para saber a energia, eu vou pegar a potência e multiplicar pela quantidade de horas. No caso aqui, um quarto de hora. Botei aqui porque aí o número fica agradável, né? Fazendo essa continha, 4,4 vezes 1 quarto, vou escrever aqui embaixo para a gente não deixar bagunçado, 4,4 vezes 1 quarto, e isso significa 1,1 kWh. Beleza? E quanto dinheiro custa isso? Eu não sei, depende de onde você mora, depende especificamente. Muitas vezes a rua, o bairro, né, são determinantes, né, o tanto que a sua família costuma consumir a cada mês, tudo isso influencia em quanto vai custar o valor do quilowatt-hora para a sua casa, beleza? Regiões em que você tem normalmente maior concentração de renda, ou você tem casas maiores com mais consumo, ou região comercial, né? E tudo isso influencia em quanto vale o quilowatt-hora. Né? Eu me lembro que uns anos atrás eu morava numa região mais afastada, em que eu morava num prédio que tinha sido construído numa área que era uma área de desenvolvimento econômico. Então, as pessoas que moravam nessa área inicialmente, quando ela foi idealizada, eram pessoas de renda muito baixa. Depois de um tempo, essa área começou a ser povoada por pessoas de renda maior, né? E construíram uns prédios e tal, e a área começou a ser mais valorizada. Quando eu mudei para essa área, o quilowatt-hora, 1 quilowatt-hora custava 6 centavos de real. Então, né, se eu fosse, né, tomar um banho de 15 minutos, né, eu gastaria menos de 10 centavos, porque 1,1 kWh, né, se é 6 centavos cada quilowatt-hora, né, 1,1 é um pouquinho acima, não chega nem a 7 centavos, pra você ter uma ideia. Eu ia gastar isso, né, nesse banho. Aí teve uma requalificação da região, e aí pegaram lá os prédios, fizeram lá um negócio, e eu sei que no ano seguinte, 1 kWh passou a custar 75 centavos de real. Cada quilowatt-hora. Então, cada banho que eu tomava custava 6 centavos, agora está custando 75. Né? Está custando um pouquinho mais de 75, né? 1,1 vezes 75, dá uns 80 centavos aí. Mais de 10 vezes, né? Mais de 10 vezes, aumenta muito o consumo. Outras regiões mais caras, aqui na cidade, né, bairros mais nobres, o quilowatt-hora pode chegar até 1,80. 1,80. Então, quanto vai custar esse banho? Não sei, depende de quanto custa 1 kWh na região onde você mora. Os preços variam muito, o valor varia bastante, porque ele depende da renda média dos moradores daquela região e depende também da faixa de consumo. Se você mora numa casa em que há pouco consumo, normalmente o seu quilowatt-hora é mais barato.
Se você mora num lugar em que se você consome muita energia, você mora numa casa com muitos cômodos, muitas lâmpadas, muitos aparelhos elétricos, muitas pessoas consumindo, fazendo muita coisa, provavelmente você vai pagar um quilowatt-hora mais alto, beleza? Porque devem pensar assim, quem consome mais tem mais dinheiro, se tem mais dinheiro, cobra mais caro dessas pessoas, porque aí isso permite que as pessoas que consomem menos tenham acesso, né, ao direito a ter eletricidade a um custo que essa pessoa vai conseguir pagar todo mês na casa dela, beleza? Então isso muda de cidade para cidade, de bairro para bairro. Às vezes você vai de um lado da rua para o outro lado da rua, muda o valor do quilowatt-hora. Você sai de um prédio e vai para o prédio do lado, no prédio do lado, o quilowatt-hora pode ser significativamente mais barato ou mais caro, beleza? Dependendo de onde você mora. E aqui vira então um conjunto de problemas em que o jogo vai ser esse, ele vai te dar tensão, corrente. Com tensão e corrente você acha potência. Aí ele te dá o tempo de uso, tensão, corrente, tempo de uso, você consegue com a potência o tempo de uso, a energia. E aí os problemas vão girar em torno disso, beleza? As informações resumidas que você deve guardar é que a potência é o produto tensão corrente e que a energia é o produto tensão vezes tempo. Você deve guardar que se você botar a voltagem, ou seja, a tensão em volts e a corrente em amperes, a sua potência sai em watt, beleza? Se você botar a potência em watt aqui nessa fórmula, não funciona, você vai ter que converter. Nessa fórmula, você vai ter que botar a potência em quilowatt e vai ter que botar o tempo em hora, para que a sua energia saia em quilowatt-hora, beleza? Basicamente, esse é o conjunto de regras que você vai ter que obedecer, e aí viram os problemas matemáticos que você já conhece, beleza? Muito parecido com todas as outras coisas que você já faz lá no mundo da matemática também, beleza? Uma outra coisa que influencia também o preço que você vai pagar na energia elétrica que você está consumindo, né, uma coisa que influencia é o horário. Dependendo do horário do consumo, a concessionária de energia, que é a empresa que vai fornecer aí a energia para sua casa, pode ser uma concessionária pública ou privada, muitas são privadas hoje em dia. A concessionária, ela vai te fornecer a energia elétrica e dependendo do horário, se o sistema estiver ficando muito sobrecarregado nos horários de maior consumo, a concessionária pode colocar o que eles chamam de bandeira vermelha, ou seja, colocar uns horários para se você consumir naquele horário, para ser muito mais caro para você se sentir motivado a não usar naquele horário. É claro que muitas vezes a pessoa não tem escolha, aquele é o horário em que ela consegue usar, né? Mas todo mundo que consegue fazer o uso em outros horários vai querer economizar e para poder economizar vai acabar fazendo aí o uso, né, em outros horários. Né? Isso não é só castigo não, é porque muitas vezes quando a fonte primária de eletricidade de uma certa região fica esgotada, a concessionária de eletricidade ela é obrigada, para não ter interrupção no fornecimento de eletricidade, ela é obrigada a usar fontes alternativas, muitas vezes fontes de combustível fóssil, que tem um custo muito mais elevado, sai muito mais caro. Então, no Brasil, onde a gente tem aí predominantemente aí a matriz hidrelétrica, as hidrelétricas elas têm um limite de fornecimento, que é a quantidade de energia disponível quando você abre completamente as comportas de eletricidade, né? As comportas lá da barragem, né? E vai saindo toda a água. Depois que você já abriu tudo, não tem como você fazer cair mais água para poder fornecer mais energia. Então, o que você faz? Aciona turbinas, né, que estão em outras usinas, termoelétrica, de carvão, gás, sei lá, do material aí que tiver para queimar à disposição, para você poder garantir o fornecimento de eletricidade. Às vezes a pessoa está lá, está num lugar, ela tem uma casa, aí ela vai dar uma festa nessa casa. Aí essa festa, bom, vai ter música, vai ter luz, vai ter umas cozinhas braba, umas fritadeiras elétricas, uns fornão nervoso, e aí eles vão ligar tudo isso de uma vez, mais iluminação. Às vezes
A região não está preparada para entregar esse tanto de eletricidade, porque o consumo residencial normalmente é muito menor que isso. Então, o que se recomenda quando você vai fazer um evento em que a eletricidade é muito importante e vai ser, né, imprescindível, né, e você não pode contar com as oscilações do fornecimento local? O que você faz? Contrata um grupo gerador. É uns caminhãozão grandão a diesel que tem um gerador lá dentro e você liga ele na instalação elétrica da casa, do lugar onde você vai fazer, do salão de festas, né? E você vai lá e liga o gerador para garantir. Supermercado muitas vezes tem gerador, hospital tem geradores. Esses geradores comerciais normalmente são motores a diesel, motor de caminhãozão mesmo, né? E aí esse motor fica lá rodando constantemente, gerando eletricidade a partir da queima de combustível fóssil. Isso é muito caro, muito caro. O preço que você paga por quilowatt-hora normalmente é muito maior do que o preço que a concessionária consegue fornecer para você. O fornecimento de eletricidade, muitas vezes, ele é limitado por condições climáticas também. Então, se você está num período em que está tendo pouca chuva, possivelmente as comportas, né, as barragens em que a água é usada para gerar eletricidade, pode acontecer delas secarem, dos reservatórios ficarem secos, de não ter água suficiente ali dentro, né? E se o reservatório começar a ficar um nível muito baixo, pode acontecer, né, de você ter que recorrer a fontes de combustível fóssil, ou pior, ter que cortar a eletricidade, deixar a galera sem luz, né? É o que a gente chama de racionamento. Pode acontecer racionamento. Ó, aqui vai funcionar tantas horas desligado, tantas horas ligado, tantas horas desligado, e você que lute, né? E você que dê seus pulos, e você que se vire, e as coisas que estraga dentro da sua geladeira, que se virem também, beleza? Então, o consumo de eletricidade, ele é uma coisa que depende muito da consciência coletiva, porque o Estado, né, e a iniciativa privada, lógico, da mesma forma, porque dinheiro é dinheiro, né, não tem condição, não tem estrutura para de uma hora para outra criar uma fonte de eletricidade e botar lá para alimentar uma cidade cheia de gente, né? Não dá para fazer isso de uma hora para outra. Isso aí são investimentos que, além de levar grandes volumes de dinheiro, precisam ser muito bem planejados, porque se você faz um gasto exagerado, aquele gasto não retorna. Você gasta esse dinheiro e ele não se paga, porque ele não vai fornecer eletricidade na quantidade que aquela cidade realmente precisa, ou vai ter uma capacidade muito grande que aquela cidade nunca, ou tão cedo, não vai consumir, ou seja, um desperdício ali de recurso para fazer a construção, né? A gente fala de construção de elétrica, a gente está falando de milhões, bilhões aí de reais, né? Estamos falando de valores realmente muito elevados, porque o custo de infraestrutura para fazer isso, para colocar a usina para funcionar, colocar as linhas de transmissão, fazer as estações que vão distribuir na cidade, levar os fios para todos os lugares, isso tudo é muito caro, né? E manter isso em funcionamento é muito difícil. Ultimamente, nós temos aí muitas residências que optam pela instalação de placas fotovoltaicas. Essas placas fotovoltaicas conseguem aí fornecer parte da eletricidade que essa casa usa. Por óbvio, a eletricidade fornecida pela energia solar só vai acontecer durante o dia. De noite, você não vai ter produção de eletricidade na placa solar. No entanto, a sua casa usa energia de dia e de noite. Né? Então, o que a concessionária de eletricidade faz? Ela permite que você pegue suas placas solares e integre ao sistema elétrico da sua casa, que é o sistema elétrico da cidade. E ela consegue pegar parte da energia que você está produzindo, mesmo que você não esteja utilizando, ela vai lá na hidrelétrica, ou vai lá na termoelétrica, vai lá na usina que ela tem o poder de aumentar e diminuir, porque isso é parte do projeto. Ela faz a usina dela trabalhar um pouquinho menos para que a sua produção individual, ao ser colocada na rede, substitua essas outras formas de energia. E com isso você ganha um dinheirinho de volta aí da concessionária, que ela te faz o favor de devolver um pedaço do dinheiro para você poder ter aí a chance, né, de receber de volta essa energia que você está ali produzindo, né, e está devolvendo para ela. Só que isso também não é mágica, porque imagina que amanhã
todos os moradores de todas as casas da cidade decidem que vão botar uma usina solar dentro da própria casa. Se isso acontecer, a quantidade de energia colocada no sistema começa a ficar muito grande. E a concessionária não tem como manter a qualidade. Imagina que ela desliga todo o fornecimento de energia dela e chega lá entre meio-dia e 3 horas da tarde, que é o horário aí que o sol está mais forte e a produção está com tudo. Só que o consumo da cidade nessa época não é tão, nesse horário, não é tão grande quanto é, por exemplo, no início da noite, ali, ou de manhãzinha, que no início da noite, pô, tá acendendo todas as luzes da cidade, todo mundo ali tomando banho, televisão, não sei o quê, né, transporte, metrô, tudo isso aí ao mesmo tempo. Então, tipo, fim de tarde não é um período em que o solão tá rachando ali e vai produzir muito, né? No horário que mais está produzindo, não é o pico máximo de consumo da cidade. E imagina que você tá lá e você resolveu colocar a sua placa solar na cidade, né? Chega uma hora que isso atinge um limite. E aí a concessionária não pode permitir que você fique colocando energia na rede, porque se você fizer isso, ela não vai ter onde colocar essa energia. A energia não fica parada, a energia está sendo consumida, está sendo distribuída, né? E aí como é que se faz? É um absurdo, né, à primeira vista, mas é uma proteção que existe. Ele começa a te cobrar por essa energia. É isso mesmo, ele está cobrando pela energia que veio do sol na placa solar que você comprou com seu dinheiro na sua casa. Mas ao contrário do que pode parecer, ele não está te roubando. Ele está dizendo para você, olha cara, você não pode ficar ligando, não é todo mundo que pode ligar placa solar no meu sistema elétrico da cidade, porque eu tenho responsabilidade para garantir que todo mundo tem energia de qualidade. E se você conecta o seu sistema solar na minha cidade e a cidade começa a produzir energia de baixa qualidade por conta do excesso de produção, eu tenho que pagar por isso. Eu tenho que arcar com os prejuízos decorrentes disso. Então o que se faz? As cidades vão tendo energia solar e vão dando incentivo. Ó, galera, vamos botar, vamos economizar. Mas nem tanto. Porque se começar a economizar demais, o sistema elétrico não tem onde botar esse mundo de energia. E por não ter onde botar esse mundo de energia, você é obrigado a desestimular alguém a colocar mais energia. Você não pode chegar arbitrariamente e falar, ó, essas casas daqui para lá, ninguém mais pode ter energia solar. Tu não pode fazer isso. Então o que você faz? Bota uma regra econômica. Do mesmo jeito que quando está tendo racionamento, você não pode chegar e falar assim, ó, essa galera aqui, ó, vou cortar a luz de todo mundo aqui que vocês estão muito fanfarrão, estão gastando demais. Tu não pode fazer isso. Então o que o Estado faz? Ele vai lá e aumenta a tarifa, coloca mais caro, que aí ficando mais caro, as pessoas, opa, vou segurar aqui para consumir menos eletricidade. Beleza? E você, dentro da sua casa, né, tem que saber quanto que os seus equipamentos estão consumindo, né? Uma coisa que pouca gente sabe, tu pega o carregador do celular, espeta na tomada e deixa o fio voando, deixa o fio solto. Não carrega celular não, só deixa na tomada porque tu tem preguiça de agachar. Aquele carregadorzinho está consumindo de 10 a 20 watts de potência. 10 a 20 watts, 24 horas por dia, sendo jogado fora todos os dias, só porque você ficou com preguicinha de tirar o carregador da tomada, beleza? Monitores, monitor de computador, às vezes ficar ligado. Ah, vou ligar a televisão só para fazer um barulhinho. Esse barulhinho custa vários quilowatts-hora todo mês. Se você deixar esse barulhinho 24 horas por dia, está gastando muita energia. Se você abre a porta da geladeira para pensar na vida, enquanto a porta da geladeira está aberta, o ar frio está saindo, né, e o ar quente está entrando. Aí depois que você fechou a geladeira, o motor vai trabalhar para fazer aquele ar ficar frio de novo. Né? Então pensa na vida fora da geladeira, não abre a geladeira para pensar na vida. Né? Você abre, pega o que tem que pegar, fecha a porta e acabou. Né? Você não vai abrir, pegar a garrafa de água, de Coca-Cola, aí tu vai lá, aí se serve, e a porta aberta, né? E deixa. Né? Pode não ser um gasto financeiro ali para você, para sua família, mas imagina todas as pessoas de todas as casas, de todas as cidades fazendo isso ao mesmo tempo. É um desperdício que, além de onerar o sistema elétrico, também é um desperdício ambiental, porque vai chegar uma hora que vai precisar construir uma usina maior. E construir usina é degradar o meio ambiente, seja qual for a usina.
né? Então, tudo isso faz parte da responsabilidade individual do cidadão para ele conseguir saber quanta eletricidade ele está gastando. E o dinheiro é um dos principais meios que a gente tem aí de conseguir regular esse comportamento na sociedade. Beleza? Era isso. Muita conversa, né? Muita conversa, muitas coisas interessantes. Treine, faça esse cálculo, pega uns aparelhos na tua casa, fala, deixa eu ver quantos kWh esse aparelho aqui consome. Olha lá na etiqueta de serviço do aparelho, vê quantos watts ele tem. Né? Você sabe a tomada da tua casa, 220 volts. Então você consegue, a partir disso e das outras contas anteriores, você chegar à conclusão de quantos reais, quanto dinheiro você está gastando. Porque se você sabe os quilowatts-hora e você lê lá na tua conta de luz quanto custa um quilowatt-hora, você consegue saber. Beleza? Te convido a fazer essa análise aí na sua casa para você conhecer melhor o que você tem por aí. É isso, valeu, falou!